Continuando a nossa parte de implementação da nossa interface gráfica, né? Bora para a parte do código. A gente já fez o módulo de arquivo aqui, né? Carregar, salvar arquivo, enfim. E também a nossa interface gráfica. Agora o que a gente vai fazer é juntar os dois, certo? Então vamos lá. A gente criou também, ó, aqui quando eu clico bem aqui em Source na minha classe de interface gráfica, eu vou para o código dela. E a gente já fez, né, preparou os três métodos aí. Bom, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar do nosso módulo de arquivo que a gente criou, tudo bem? O nosso módulo de arquivo a gente vai poder escrever logo aqui em cima, olha, na Public Class Editor Java, né, que a gente fez, eu vou escrever aqui em cima arquivo, ó, eu vou escrever arquivo exatamente o nome da classe que a gente criou, né? No meu caso, ó, se vocês olharem aqui, é arquivo.java, né? Então, eu vou escrever arquivo exatamente do mesmo jeito com A maiúsculo. Aí eu vou apertar Ctrl espaço e ele vai me sugerir, né? Ó, arquivo. Aí, beleza, vou apertar Enter e vou dar um nome para o meu módulo. Vou botar mod arquivo, né? Módulo arquivo. Igual a new arquivo. Dessa maneira bem aqui, certo? A partir daqui, a gente já meio que chamou todas as funcionalidades que a gente criou dentro do nosso código arquivo, né? Carregar arquivo e salvar arquivo, tudo bem? Então vamos lá. Ah, primeiro, bora para o botão salvar arquivo, certo? Botão salvar arquivo, o que que vai acontecer quando a gente clicar esse botão? Né, ele vai justamente pegar o texto que a gente vai digitar lá naquela caixa de texto e vai inserir dentro de um arquivo, né? Bem aqui, ó, certo? Nesse salvar arquivo. Primeiro, ele vai checar se aquele nosso arquivo principal ele existe, né? Que é o arquivo que está sendo trabalhado. Se ele não existir, ele vai criar um novo .txt, né? Vai escrever naquele arquivo principal e depois vai salvar no nosso computador, certo? A priori vai funcionar dessa maneira, né? A gente não vai ter como mudar o nome do arquivo nem nada, mas bora só testar dessa maneira e depois a gente vai fazendo as pequenas mudanças aí, tudo bem? Então, olha, quando a gente clicar o botão salvar, a gente pode chamar arquivo, cadê? Mod arquivo, desculpa, mod arquivo, né? Ponto salvar arquivo, né? A gente precisa passar o texto que vai ser salvo. Então, aqui antes, bora fazer o seguinte: string texto vai ser igual a txt área texto, né? Aí eu só escrevi txt e apertei Ctrl espaço, ele já aparece para ti. Ponto getText, né? GetText bem aqui, ó. GetText. E eu vou passar bem aqui no meu mod salvar arquivo. Tudo bem? Pronto. Basicamente, gente, é isso. A gente conseguiu trazer o código que a gente fez de salvar arquivo para dentro da nossa interface gráfica. E quando eu clicar o botão salvar, ele vai pegar o texto que eu salvei dentro da minha caixa de texto e vai inserir dentro daquele meu arquivo novo.txt, né? Então, bora testar. Eu vou clicar o botão direito aqui e eu vou clicar Run File. Está compilando. Tá, ó, ele mostrou para mim, certo? Então, eu vou digitar aqui, ó, primeira interface gráfica com código. Olá, mundo, né? E eu vou clicar em salvar arquivo. Cliquei, certo? Aparentemente não aconteceu nada, né? Então, beleza, eu cliquei em salvar arquivo, aparentemente não aconteceu nada, eu vou fechar aqui a minha aplicação. E se eu for nos meus arquivos, olha o que vai ter bem aqui, ó, novo.txt, né? Eu vou dar dois cliques aqui, olha aqui, ó. Eu consegui salvar aquele texto que eu digitei, né, dentro desse novo.txt. Mesma coisa vai acontecer se eu for abrir o meu Windows Explorer e for direto também na pasta do meu projeto. Inclusive, que é esse daqui, ó. Para quem não sabe como é que verifica, clica em projetos, né? Clica na xícarazinha, que é a correspondente ao seu projeto, botão direito, propriedades, é a última opção, e vai estar bem aqui ó, o endereço lá da pasta do seu projeto.
Se eu copiar aqui, Ctrl C, e vou abrir a minha pasta, né, aqui, ó, por exemplo, clicar bem aqui em cima e botar o endereço que você copiou de lá, ele vai te levar, né, para a pasta do seu projeto do código-fonte. Tem aquele nosso arquivo teste, né, que a gente fez na aula passada, na aula retrasada, desculpa, e tem esse arquivo novo aqui, ó. Se eu clicar nele duas vezes, vai abrir um bloco de notas, né, do Windows normal e vai estar aqui também o texto que você escreveu na sua interface gráfica, né? Então, parabéns, vocês fizeram, né, um editorzinho de texto aí que salva o texto através de uma interface gráfica, certo? Tudo bem, vou fechar aqui. Beleza. A gente precisa também, né, mostrar. Bora fazer um feedback para o usuário, né? A gente pode fazer o seguinte, olha. Tem umas janelinhas de feedback que já vêm prontas dentro do Java também que você pode utilizar, né? Para mostrar avisos como arquivo foi salvo com sucesso, esse tipo de coisa, certo? Ah, ao invés de botar aqui na parte do código eh, da sua interface gráfica, bora voltar para o nosso arquivo aqui, para o nosso módulo de código-fonte, né? E eu vou botar ele aqui no final do método salvar arquivo, certo? Como é que você cria essa janelinha para falar para o usuário algum aviso? Escreve JOP dessa maneira aqui, tudo maiúsculo e aperta Ctrl espaço. Vai aparecer a primeira opção lá, ó, Option Pane, né? A primeira opção lá. Você vai apertar Enter, né? Vai aparecer aí e você vai apertar ponto. Aí a ponto SHOW, show alguma coisa, né? Então, tem várias janelinhas aí de vários tipos que você pode utilizar. O que a gente vai utilizar é esse show message dialog, né? Só show message dialog traduzindo para português, né, é mostrar diálogo, mostrar janela de mensagem, como se fosse isso, entendeu? Eu vou utilizar esse primeiro bem aqui, ó. Vou apertar Enter e ele vai pedir um primeiro argumento e o segundo argumento, certo? O primeiro argumento eu vou deixar nulo. Quando você põe nulo bem aqui, o que vai acontecer? Ele sempre mostra a caixa de mensagem no centro da tela de vocês, certo? Então, como é interessante para a gente mostrar mesmo no centro da tela, eu vou deixar nulo. E o texto eu vou botar bem aqui. Texto salvo com sucesso. Dessa maneira aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então, texto salvo com sucesso. Se você voltar lá no editor, eu vou rodar de novo aqui. Run File. Se eu digitar qualquer coisa, eu vou clicar em salvar arquivo, ó. O que vai aparecer para mim? Texto salvo com sucesso. Isso daí já é um feedback para o usuário saber, né? Ah, cliquei em botão salvar, texto salvo com sucesso, ok. Então, provavelmente, o meu programa ele conseguiu salvar aquele arquivo, né? Se eu for lá nos arquivos e verificar o novo .txt, ele sobrescreveu o texto que tinha antes, né? Pelo novo que eu escrevi. Tudo bem? A gente já vai corrigir, né, esse comportamento, mas é só para mostrar para vocês a questão do feedback de mensagem aí. Mesma coisa você pode copiar aqui, olha, do salvar e clicar no carregar arquivo aqui, eu vou botar logo em cima do return linha, né? Eu vou botar arquivo carregado, dessa maneira bem aqui. Então, quando você carregar um arquivo, ele vai conseguir carregar aquele arquivo, né? E botar o texto e retornar, no caso, o texto para você, tudo bem? Bom, tem um errinho aqui no nosso código, né? Bem aqui, certo? O que está acontecendo? Quando ele lê a linha bem aqui e existir um texto, né, no arquivo, vai ficar guardado na nossa variável linha, né? E com certeza quando ela bater aqui no while vai ser diferente de nulo, porque ela vai ter texto. Só que aqui dentro eu estou concatenando ela com as próximas linhas que vão ser lidas, né? Então, isso daqui nunca vai ser nulo, vai ficar rodando no loop infinito aí, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que apagar essa linha, essa parte bem aqui, ó, linha mais br readline, e deixar dessa forma bem aqui. Assim, toda vez que vai ser lido a cada linha do arquivo,
essa linha vai receber sempre um valor diferente, né? Não vai ser mais concatenado nela. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter o texto concatenado. Para ter o texto concatenado, a gente vai pegar e criar um uma outra variável aqui, string, igual a uma string vazia. E é esse resultado que vai ser concatenado com a cada lida da minha linha, né? Dessa maneira bem aqui, ó. Resultado mais igual a linha, ou você pode fazer que nem antes. Resultado vai ser igual a resultado mais linha, né? Tudo bem? E ao invés de retornar a linha aqui no final, nós retornaremos o nosso resultado. Tudo bem? Era só essa correçãozinha aí que tinha que fazer, porque eu acho que senão o nosso programa ia ficar rodando eternamente e a gente nunca ia carregar o nosso arquivo, certo? Bom, então, bora para a parte que a gente vai implementar o botão de carregar arquivo, né? Quando a gente clicar no botão, o que que vai ter que acontecer, gente? Eu pensei em fazer o seguinte. Tem uma funcionalidade da nossa interface gráfica do Java que ele te permite abrir aquela janelinha de seleção de arquivo, né? Geralmente quando você vai salvar um arquivo de texto ou um arquivo no computador, o computador ele abre uma janelinha para te selecionar para onde vai ser salvo aquele arquivo, né? Isso é muito interessante. Então, o Java ele tem um mecanismo que faz isso, certo? Ele se chama é, JFile Chooser. Você pode escrever assim, ó, JFile C, apertar Ctrl espaço e vai aparecer ó, a primeira opção aqui, JFile Chooser, né? Aperte Enter, dê o nome para o seu selecionador de arquivo, vou botar FC, que é de File Chooser, igual a New File Chooser, certo? Dessa maneira bem aqui. Beleza, então quando a gente criar o nosso selecionador de arquivo, a gente tem que chamar ele para o nosso usuário selecionar, né? Para chamar ele, a gente pode fazer o seguinte, fc.show, ó, show é de mostrar, né? É, aí a gente vai aparecer três opções aí, show dialog, show open dialog e show save dialog, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai botar show Open Dialog, tudo bem? Show Open Dialog. Aonde esse Open Dialog eu posso passar o meu jPanel como referência aí, certo? O que que vai acontecer quando for passar o meu jPanel? Significa que essa janelinha vai aparecer no centro da minha aplicação, né? Até porque o nosso jPanel ele cobre toda a nossa janela da aplicação. Então, quando eu ponho o jPanel bem aqui, o meu selecionador de arquivo vai abrir bem no centro da nossa janelinha. Tudo bem? Vocês vão ver quando eu rodar o nosso programa. Beleza, então vai abrir a janela para o usuário escolher. O usuário vai lá, escolhe o nosso arquivo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse arquivo que o usuário escolheu, né? A gente tem que ler esse arquivo e tem que carregar o texto desse arquivo na nossa área de texto, né? Na nossa interface gráfica. Então, primeiro de tudo, vamos pegar o arquivo que o usuário escolheu. Vou escrever file bem aqui, né? Apertar Ctrl espaço, vai aparecer, ó, primeiro file, aperte Enter. E eu vou botar o nome de arq escolhido, né? Arquivo escolhido vai ser igual a fc.getSelectedFile. Ó, essa é a segunda opção que está aparecendo para mim. Em inglês significa pegar arquivo selecionado, ou seja, né? Esse método ele pega aquele arquivo selecionado, que no caso é um file, né, que está no sistema de arquivo de computador, e ele vai passar para a nossa variável arquivo escolhido. Passando para a nossa variável arquivo escolhido, o que, que eu vou poder fazer? Eu vou poder pegar o nosso mod arquivo e vou poder botar um ponto e botar o método carregar arquivo que a gente criou. A gente acabou de ajeitar ele, na verdade, não foi? E aperto Enter aqui e eu passo o arquivo escolhido como parâmetro, certo? Passando esse arquivo escolhido como parâmetro, o que, que esse método vai fazer? Ele vai ler o arquivo e vai me retornar aquele texto do arquivo, ou seja, eu vou pegar o texto string igual a esse método aqui.
certo? Ele vai ler o arquivo e vai retornar o meu texto em formato de string. Pegando o nosso texto de formato de string, a gente só tem que jogar esse texto para onde? Para a nossa área de texto presente lá na interface gráfica, né? Eu dei o nome de txt área, né? Txt área de texto, ponto, setText, ó, setText, aqui esse segundo método, aonde eu passo o texto que eu peguei. Tudo bem? E bora passar também para aquela nossa label, né? O nome do nosso arquivo, né? Que é o label.nome arquivo. Eu vou botar ponto set text, set text, né? Set text. E eu vou passar o nome do nosso arquivo escolhido, que está bem aqui, ó, esse daqui. E eu vou botar arq escolhido ponto getName, ó, getName. Eu posso botar até aqui, ó, editando dessa forma, bem aqui, ó, certo? Então, quando a gente clica, vocês podem ver, né, que carregar já ficou um pouquinho mais complicado, só que com apenas, digamos assim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas de código, a gente já consegue fazer bastante coisa aí quando a gente clicar o nosso botão carregar, né? Bora vou executar aqui para mostrar para vocês, ó, carregar arquivo. Ele abriu, olha, a janela de carregar arquivo bem no centro da minha janela da aplicação, né? Eu vou fechar aqui rapidinho. Não vou fechar que senão vai dar erro, desculpa. Eu não tratei a questão do usuário fechar sem escolher arquivo, mas isso daí fica para uma outra aula. Eu vou pegar aquele arquivo que eu criei, né, antes. NetBeans Project, técnicas prog, novo.txt. Vou selecionar ele e vou clicar Open aqui, ó. Open. Vai aparecer um aviso para mim, arquivo carregado, ok. E vai aparecer para mim, né, o que estava escrito dentro do meu arquivo, no caso null. Deu algum tipo de erro, acho que ele não conseguiu ler, na verdade, o nosso arquivo, né? Ou, deixa eu ver se já tinha alguma coisa escrita nele lá. Documentos, NetBeans Projects, técnicas prog, novo. Não, tinha coisa escrita nele, né? Vamos ver o que aconteceu. Vou fechar aqui o nosso programa. Deixa eu ver, carregar arquivo, show open dialog, arquivo escolhido, carregar arquivo, vamos ver aqui no nosso arquivo.java, arquivo principal, buffer add reader readline, resultado, igual vazio. Ah, tá, entendi. Eu inverti as linhas, né? Esse resultado ele tem que ser concatenado antes da leitura da linha, bem aqui, certo? Quando for assim, vocês têm que me falar, né? Ele tem que ser concatenado antes, porque senão eu vou ler a linha duas vezes antes de concatenar. E ele nunca vai ler a primeira linha. Como o nosso arquivo só tinha uma linha, né? A segunda linha que ele leu foi nulo. Então, por isso que não estava aparecendo nada. Tudo bem? Então, vamos lá. Editor Java. Eu vou rodar novamente aqui. E também não saiu, se eu não me engano, o nome do arquivo, né? Talvez não é setText. Deixa eu ver, acho que é setValue. Não, acho que é setText mesmo. Ah, text. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. Ponto setText. Label o nome do arquivo. Que é esse daqui, né? Deixa eu ver se as propriedades dele tá tudo certo. Background, ok. Center. Bom, acho que tá tudo certo. Deixa eu diminuir um pouco a fonte, talvez ele apareça, não sei. Qualquer coisa a gente corrige depois. Bom, deixa eu executar aqui. Botão direito Run File. Carregar arquivo. Vai aparecer a janela para mim. NetBeans Projects. Técnicas prog. Novo.txt. Open. Arquivo carregado, ok. E ele vai mostrar para mim o que foi escrito naquele arquivo, né? E ele vai deixar carregado aqui. Só não apareceu o nosso texto aqui em cima, né? Vamos ver por quê. Deixa eu tentar botar um texto aqui. Texto padrão.
Deveria aparecer aqui no lugar desse texto padrão. Deixa eu ver se o nome da variável está tudo ok. Label nome arquivo. Bora pegar então, em vez de arquivo, escolher ponto nome. Deixa eu ver se funciona aqui. Mod arquivo, ponto arquivo principal, ponto getName. Se rodar aqui, vamos ver lá. Carregar arquivo. Acho que ele não está carregando o nosso label corretamente. Deixa eu botar um pouco mais para cima para ver se ele aparece. Olha, não está aparecendo para a gente, né? Eu acho que a nossa caixa de texto está comendo o nosso label aqui. Então ele deveria estar carregando. Ó, não está saindo o nosso arquivo padrão. Que às vezes, gente, acontece mesmo de quando você está montando o seu layout, é, às vezes uns componentes engolem os outros, fica tudo desarrumado. Deixa eu tentar mudar isso daqui para left. Deixa eu ver se aparece. Não está aparecendo. Deixa eu mudar só a cor dele para ver se... tá, entendi. É porque o texto dele tá um texto em branco. Então vamos lá. Deixar em branco aqui. E o texto, deixa eu tentar deixar em azul para ver se ele aparece. Apareceu, agora sim. Ele estava uma fonte branca por algum motivo. Então deixa eu deixar a fonte aqui preta, né? Se eu clicar aqui ele aparece, ok. Vou salvar, deixa eu apagar aqui. Texto padrão, né? E source eu vou dar Ctrl Z porque ele estava conseguindo pegar. Então vou deixar do mesmo jeito que estava. Arquivo escolhido, .getName. Bora rodar. Carregar arquivo. NetBeans Project, técnicas prog, novo arquivo.txt, open, arquivo carregado. Ó, ele conseguiu mostrar para mim editando o novo .txt, certo? Tranquilo? Então esse é o nosso carregar arquivo aí, né? Até agora tá tranquilo ainda. Bom, então para o método salvar, como é que ele está atualmente, né? Ele está pegando o texto da nossa área de texto e ele está passando para o nosso método salvar arquivo, né? Mas e se eu quisesse aprimorar mais a nossa interface gráfica, né? Eu queria fazer com que o usuário ele pudesse selecionar onde ele vai salvar aquele arquivo, né? Que nem a gente está fazendo no método carregar. Bom, gente, é possível também, né? A gente pode reaproveitar até algumas coisinhas do método carregar para fazer isso. Então vamos lá. Bora utilizar também, né, o seletor de arquivo, né, que a gente vai precisar mostrar para o usuário escolher onde ele vai salvar, né, e a gente vai utilizar o fc.showSaveDialog. Em inglês significa mostrar diálogo de salvamento, ou enfim, é mostrar uma janelinha de salvar arquivo, né, não de escolher, não de abrir arquivo, certo? Então a gente vai utilizar o show save dialog, passando o jpanel do mesmo jeito, né? E a gente vai também pegar aquele arquivo escolhido, né? File.arquivo criado, na verdade, igual a fc.getSelectedFile, né? Parecido com o carregar, né? Bem aqui, ó. Só que eu só mudei o nome da variável para arquivo escolhido e para arquivo criado, né? Não tem muita diferença aí, né? Só para ficar mais intuitivo. Então, beleza, a gente já pode pegar o local que aquele usuário deu o nome do arquivo e salvou ele, certo? Quando ele fez isso, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que fazer pequenas mudanças aqui, ó, na nossa classe, na nossa classe não, nosso método salvar arquivo presente na classe arquivo.java, né? A gente tem que fazer mais ou menos parecido com carregar arquivo. Ao invés da gente passar apenas o texto,
Eu vou passar também o arquivo a qual aquele texto vai ser carregado, que é no caso aonde o usuário escolheu, né? Então eu vou passar além do texto, eu vou passar um file novo arquivo, no caso, novo arquivo, assim, certo? E eu vou apagar esse if bem aqui e dizer que o arquivo principal vai ser igual a novo arquivo. Dessa maneira bem aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando eu fizer isso daqui, ele vai ir naquele meu arquivo que o usuário acabou de escolher, de criar, né? Ele vai pegar o texto aqui, ó, e ele vai escrever nesse arquivo e vai salvar. Tudo bem? Feito isso, bora voltar aqui no na nossa interface gráfica e vai estar dando um erro bem aqui, né? Porque ele está esperando justamente o arquivo além do texto, certo? E com esse método aqui, o arquivo vai ser criado, né? E a gente pode alterar também o que está sendo mostrado na área de texto e o que está sendo editado, né? A gente pode pegar essa última linha bem aqui, ó, do carregar e colar bem aqui, né? No nosso salvar. Só que ao invés de arquivo escolhido, eu vou botar arquivo criado, bem aqui, certo? Bora rodar para testar. Run file. Vou escrever algumas coisas aqui. Edson Coach, Ufra, Olá Mundo. Vou botar salvar arquivo. Aí eu vou selecionar a área de trabalho aqui, o desktop, né? Desktop. Vou botar um nome bem aqui, texto.txt. Você pode salvar com qualquer ponto, né? Tipo ponto coit, por exemplo, ponto seu nome, não tem problema nenhum, certo? Eu estou botando ponto .txt porque ele também fica possível também abrir no bloco de notas, tudo bem? Então vou botar ponto .txt bem aqui e vou salvar, vou clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, vai aparecer texto salvo com sucesso e vai aparecer aqui que eu estou editando esse arquivo aqui. Se eu for lá na minha área de trabalho, ó, vai aparecer texto bem aqui, ó. Se eu abrir com bloco de notas, vai aparecer que o nosso programinha criou aquele arquivo lá com o nosso texto, certo? Tudo bem. Então, basicamente, é esse o botão de salvar arquivo aí. Vou fechar aqui a nossa aplicação e só tem, no caso, o botão novo, né? Se eu quiser se eu quiser, digamos assim, quando eu apertar um novo, eu zero o arquivo que está sendo manipulado, né? Digamos assim, o texto também apaga e é sempre criado um novo texto, né? Eu posso fazer o seguinte, quando eu clicar em novo, o arquivo daquele meu módulo de arquivo, o meu arquivo principal, passa a ser nulo, né? Porque eu não vou mais estar manipulando nenhum arquivo, nenhum novo arquivo, tudo bem? O meu txt area setText, ele passa a ser vazio. E o meu label de nome do arquivo, setText, também passa a ser vazio, né? Porque eu não vou estar manipulando nada. Então, assim, basicamente fica pronto a nossa aplicação, né? Carregar arquivo, ó, carregar arquivo, eu vou carregar lá do desktop o teste que eu acabei de fazer agora, né? Cadê? Teste, foi texto, né? Texto.txt. Tá aqui, texto.txt, ó. Open, arquivo carregado. Ele apareceu para mim. Eu esqueci de processar a quebra de linha, mas enfim, isso daí é só questão de manipulação de string básica. Eu posso escrever alguma nova coisa, posso salvar esse arquivo, né, também. Ó, desktop. Posso salvar com outro nome até, eu vou botar coit.txt. Salvei. Ó, mudou o arquivo que está sendo manipulado. E se eu quiser gerar um novo arquivo, eu posso clicar em novo arquivo aqui e ele vai apagar para mim toda a minha tela, né? É claro que essa tela também ela tá bem feinha, né? Dá para fazer umas alterações para deixar uma aplicação mais bonita, mas o intuito dessa aula
pouco longa, né? Foi mostrar para vocês a integração de código com interface gráfica, certo? Que depois que vocês pegam o jeito, não é tão complicado assim, certo? Valeu!